aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá estudar um pouquinho de matemática? Vamos lá com a Prof. Neumar? Então, me acompanhe. Olha lá. Então, qual que é o nosso objetivo da aulinha de hoje? Ó, relembrar a divisão de um número decimal por um número natural, praticar bastante, né? E aprender a calcular a divisão de dois números decimais. Vamos lá? Então, olha só. Então, lembra, né, que é necessário, se você lembra do que é necessário para a gente fazer uma divisão de um número decimal por outro natural? Ah, já viram isso, né? Mas olha só, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, né, o que a gente vai ter que analisar? Nós vamos ter que ver a vírgula e posicioná-la de uma forma que talvez nos ajude a resolver esse cálculo. Então, uma forma é você pegar e deslocar essa vírgula uma vez para a direita para transformar esse número num número natural também. Ele sai lá da forma decimal e fica um número na forma natural, né? 546. Mas esse deslocamento uma vez da vírgula indica que eu multipliquei por 10, isso mesmo. E se eu multipliquei por 10, né, no caso o nosso divisor, a gente tem que multiplicar o dividendo também, né? Então aí a gente vai lá e multiplica também por 10, né? Os dois, o dividendo e o divisor, eles têm que estar multiplicados por 10, não só um deles, tá bom? Aí, então ficou 54,6 vezes 10, que dá 546, e 3 vezes 10, que dá 30, isso mesmo, tá? E aí, agora faz aquela divisão que você já sabe montar. Divide lá, né, 546 divididos por 30, tá? Pega o 54, aí vai lá e multiplica 30 vezes 1, né? Porque o 30 cabe uma vez ali dentro do 54 e vai dar 30, né? Subtrai, 54 menos 30 dá 24, abaixa o 6 e agora por 8, né? 30 vezes 8, 240, tá? 246 menos 240 vai dar 60, vai dar 6, né? Aí a gente acrescenta ali o zero. Para isso, né, indica lá no quociente a vírgula. E depois multiplica por 2, que vai dar 2 vezes 30, que é 60, e deixa o resto zero, tá bom? Então tá jóia. Aí, ó. E agora? E quando os dois números forem decimais? Olha só, então agora a gente tem dois números decimais aqui nessa divisão, ó. 1,212 divididos por 0,3, tá? Devemos transformá-los em números naturais? Será? Multiplicando eles por 10, 100 ou 1000, né? Ou o número que for conveniente, tá? Para ajustar essa conta. Por exemplo, se eu pegar lá 1,212, tem 1,212, eu vou ter que multiplicar por 1000. Por quê? Porque eu tenho uma, duas, três casinhas depois da vírgula, tá? Porque eu vou deslocar ela 3 vezes, né? 1, 2, 3. Aí sim eu consigo ter um número natural. Mas aqui eu só tenho uma casinha depois, então eu vou multiplicar por 10? Não. A gente tem que multiplicar os dois pelo mesmo número, tá? Tem que ser sempre o mesmo número. Então, eu vou multiplicar por 1000 também. Então, a vírgula está entre 0 e 3, vou multiplicar, ó, né? Por 1000. 3 vezes, né? 3 casinhas, né? Então, vai andar 1, 2, 3. E a gente vai acrescentando 0. Então, a vírgula estava lá na frente do 3. 1, 2, 3. Ela fica lá no finalzinho, ó, tá? E agora, vamos calcular essa divisão, ó. 1.212 divididos por 300, tá bom? Aí sim a gente consegue fazer, tá? E aí, olha lá, ao fazer isso que nós realizamos aqui, olha só o que a gente pode observar, que é o mesmo que igualar as casas decimais e depois eliminar as vírgulas. Então a gente iguala essas casinhas, essa é a ideia, tá? Então a gente está igualando, né? Então vai lá, vai multiplicando ali, né? No caso, a gente fez aqui desse deslocamento 3 vezes para poder igualar essas casinhas. Aqui a gente fez esse deslocamento também 3 vezes para poder igualar, tá bom? E aí, olha só como que isso fica, né? Olha lá, 0,3, quando nós fazemos essa, né, que a gente iguala, nós temos lá, ó, 0,3. Então, vamos igualar as casinhas, ó, 0,300. Eu tenho 3 casinhas decimais. Por que eu acrescentei 2 zeros? Vai igualar, para ficar com a mesma quantidade, que aqui tem 3 casinhas, né? 1,212. Então, os dois ficaram com 3 casinhas. Aí a gente elimina a vírgula, né? Tirando a vírgula de cada um deles, vai dar na mesma, 1.212 divididos por 300, tá bom? E aí, né? Nesse caso aqui, daí é só fazer aquela divisão que você já conhece, tá bom? Olha só, observe esse exemplo aqui junto comigo. Um motorista parou em um posto para abastecer seu caminhão com óleo diesel.
Ele pagou com uma nota de R$100 e recebeu ali R$5,75 de troco, tá? Se o litro do óleo diesel custava R$1,45, quantos litros que ele comprou? Ah, então agora o que a gente vai ter que pensar aqui? Nós vamos ter que separar em etapas. Então, primeiro, vamos calcular quanto que o motorista gastou, né? Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, para fazer isso, o que nós vamos ver lá? Então, nós temos que pegar as informações, ó. Ele pagou com uma nota de 100 e recebeu R$5,75 ali de troco. Ah, então se ele pagou com uma nota de 100, recebeu R$5,75, faz uma subtração. Tira lá para ver quanto que ele gastou, né? Então faz lá 100, né? Menos 5,75. Vírgula embaixo de vírgula, monta a continha lá e subtrai. Vai dar 94,25. Então esse foi o total que ele gastou, né? E aí agora nós vamos ter que pegar esse total que ele gastou e dividir ali pelo preço do litro, né? De quanto custava esse diesel, né? O litro dele, para saber, né, quantos litros que ele comprou. Agora vamos fazer essa divisão, ó, 94,25 que ele gastou, dividido pelo preço do litro ali do diesel, que é 1,45. Para montar essa divisão, o que a gente tem que observar? Temos lá duas casinhas depois da vírgula. Opa, vou deslocar duas vezes, então eu vou multiplicar por 100, né? Multiplicando por 100. 94,25 vezes 100 é 9.425 e 1,45 vezes 100 é 145. Monta a divisãozinha lá para fazer, tá? Aí faz lá, eu tenho lá, né? Essa divisão, aí vamos pegar, o 9, poxa, o 9 não dá. O 94 também não, então eu tenho que pegar o 942. Multiplico lá por 6, vai dar 870, faz a subtração, vai sobrar aqui 72, abaixo 5, né? E depois você vai lá e multiplica por 5, que vai dar 725, bem certinho. Então, ele comprou 65 litros, tá bom? Beleza? Então, pratique, tentem fazer essa divisão aí também, tá bom? Então, tá joia. Que tal a gente praticar agora? Vamos lá? Ó. Quando falamos do tamanho da tela de um celular, nos referimos ao comprimento da sua diagonal, tá? Em polegadas. Uma polegada indica, né? Indicada por esse símbolo aqui, ó, uma polegada, equivale ali, né? Esses dois risquinhos a gente pode indicar como polegada, tá bom? Uma polegada equivale a cerca de 2,54 centímetros, olha só. Tá? A diagonal da tela do celular da mãe, né, de Keila, tem 11,938 centímetros. Mas isso em polegadas, se a gente for falar quantas polegadas que tem, né, essa tela ali do celular da mãe da Keila, quantas será que tem? Então, ó, vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Lembre-se lá, né, de transforme os números, né, ó, os números que a gente tem ali em números naturais, tá? Então, a gente tem 2,54, que ele está na forma decimal, transforme ele num número, né, num número natural, ele está na forma decimal. Aqui também, 11,938. Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Beleza? Eu vou dar aquele tempinho, eu já retomo para fazer aí a correção.
E aí, gente, conseguiram? Vamos lá, então, olha só. Essa ideia de transformar, né, que a professora colocou ali, os números, né, em números naturais, que eles estavam na forma decimal, é isso aqui, né, que a gente tem ele lá, ele tá com 3 casinhas depois da vírgula, né, então a gente multiplica por 1000, né, aí ele vai ficar 11.938, tá? E o 2,54 também tem que multiplicar por 1000, que vai ficar 2.540. Aí faz essa divisão, né? Então, primeiramente, a gente vai multiplicar por 4, que vai ser o que vai chegar mais próximo, que é 10.000 ali, né? 10.160, tá? Faz a subtração, aí nós vamos ter ali, né, como resultado 1.778, tem que acrescentar o zero para continuar a divisão, coloca a vírgulazinha lá no quociente, depois multiplica por 7, que vai dar exatamente o valor aqui, né, de 17.780, tá bom? Beleza? Então, deu bem certinho. E a respostinha que a gente tem foi 4,7, né? Então, o que que representa esse 4,7? Quer dizer que a tela tem 4,7 polegadas. Muito bem, tá? Beleza? Olha só, né? Então, ó, vamos praticar mais um pouquinho? Em uma competição automobilística, a distância é medida em milhas. Cada milha vale 1,6 quilômetros, tá? Aproximadamente. Agora, quantas milhas há em 512 quilômetros? Olha a dica lá, hein? Observe que você precisa calcular quantas vezes 1,6 cabe lá dentro de 512, tá bom? Então agora é sua vez de praticar. Vou dar aquele tempinho, eu já retomo aí para verificar aí se você conseguiu acertar ou não, né? E para você aprender um pouquinho mais. Até mais! E aí, conseguiram? Vamos ver se deu certo? Então, olha só. Então, o que que a gente vai ter que fazer aqui, né? Então, a gente tem que ver quantas milhas que há em 512. O que que a gente tem que fazer? Uma divisão, né? 512 divididos por 1,6. Para isso, nós podemos pegar ó, o 1,6 que está na forma decimal e transformar ele num número natural. Ele tem uma casinha depois da vírgula. Vai lá e multiplica por quanto? Por 10, né? Então, 1,6 vezes 10, que eu vou deslocar a vírgula aqui, né? Uma vez, vai ficar 16. Mas eu também tenho que multiplicar o 512, tá? 512 vezes 10, que fica 5.120, tá? Agora faz aquela divisão lá. Vamos lá, pega lá o 5. O 5 não dá porque é menor que 16. Ah, mas eu tenho 1 aqui, ó. Então, 51. Multiplica lá por 3, que vai dar 48. Isso mesmo. 3 vezes 16 dá 48. Aí faz lá, 51, né? Menos 48 dá 3. Abaixo 2, tá? 32 divididos lá por 16, o que que a gente vai ter? Que vai dar 2, né? Porque 2 vezes 16... ali vai dar 32, tá? E deixou
o resto 0. Aí sobrou esse 0 aqui, então a gente abaixa ele e ele vai lá para o nosso resultado, lá para o quociente. Esse zerinho que sobrou, baixou e foi lá para o resultado. 320, tá? Então aí o que nós encontramos? Que há 320 milhas, tá bom? Então tá jóia. E agora, ó, a milha é uma unidade de medida inglesa, sendo, portanto, mais usada lá nos países de língua inglesa, tá? Uma milha terrestre equivale ali, né, aproximadamente ali nesse caso, né, que a gente tem aqui, ó, 1.609,344, tá? Metros, ou pode ser transformado em 1,6 ali quilômetros aproximadamente com as casinhas decimais, né, supostamente ali atrás, né, colocadinhas. O que dá aproximadamente, né, isso que a prof falou, né, 1,6 quilômetros, tá bom? E é abreviada assim, ó. Normalmente ela é usada 500, né, mi, que é igual a 500 milhas, tá? Muito utilizado lá nos países de língua inglesa, tá bom? Aí, olha só, você com certeza já ouviu falar, né, nas 500 milhas de Indianápolis, né? Já ouviu falar de alguma forma, né? Uma das mais tradicionais corridas automobilísticas lá do mundo, né? Do mundo aí. Nessa corrida, a pista possui 2,5 milhas, que é aproximadamente 4 km lá, ó, 4 quilômetros. Os pilotos precisam dar 200 voltas, olha só, para percorrer um total ali, né, de uma distância de 500 milhas ali, né, aproximadamente 800 quilômetros no total, né, das voltas que foram dadas ali no total, tá bom? Das 200 voltas, tá? E aí, olha só, que tal a gente praticar mais um pouquinho? Olha só, mais uma aplicação que a gente pode ter aqui, ó. O índice de massa corporal, o IMC, tá? Não sei se já ouviram falar, mas ele é bem utilizado aí pelo pessoal da educação física, pelo pessoal aí da área da saúde, né? É uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no seu peso ideal, tá? É determinado pela divisão da massa do indivíduo, né, da massa da pessoa ali, né, pelo quadrado da sua altura, em que, né, a massa está em quilogramas, olha só, né, e a altura em metro. Então, essa é a medida aí, né, utilizada, tá? A massa vai estar em quilogramas e a altura vai estar em metros, tá bom? Então, para calcular o IMC, né, que é o índice de massa corporal, nós dividimos ali a massa pela altura elevado ao quadrado, tá? Agora, olha só. Calcule o IMC de uma pessoa de 81 quilos, a pessoa tem 81 quilos e tem a altura igual a 1,8 metros, tá? Então agora a professora vai dar aquele tempinho para você e eu já retomo aqui para a gente fazer a correção.
E aí, pessoal, conseguiram? Nossa, que desafio aqui, né, professora? Olha só. Então, primeiro a gente tem que ver a altura, calcular aquela potenciação, né? 1,8 vezes 1,8, que vai dar 3,24, fazendo essa multiplicação, tá? Aí, como a gente tem ali, né, o peso, que é 81, aí vai ter que dividir por 3,24, tá? E isso vai ser igual ali a 25. Então, o IMC dessa pessoa ali, né, é de 25, tá bom? Belezinha? Tá jóia? Ah, então tá bom. Aí aqui, gente, ó, só pra gente continuar, agora chegou uma hora bem bacana, que é a hora do jogo, de jogar o Matific. Você já acessou? Se não acessou, entra lá, www.matific.com.br, entra com o seu @escola e peça pro professor atribuir o jogo. Vamos lá jogar um pouquinho? E aí, gente, olha só, mais um joguinho aqui, né? Então aqui a gente tem um personagem que ele tá lá no supermercado, ó, e ele falando ali com vocês, ó, veja, amendoim à venda, quero todos os amendoins. Aí ele fala ali, apenas em dinheiro, desconto, né? Daí tá ali, ó, 1 quilo, né, para ali 4 reais ali, a medidinha, né, de valor. Aí vamos lá, ó, vamos ver quanto é que vai, ó. Desconto. Apenas em dinheiro, ufs, mas eu tenho ali 5,44. Olha só, né? Ele tem 5,44. Então, vamos continuar. Aí, ó, quantos quilos de amendoins posso comprar com 5,44? Olha lá, né? Então, aí ele quer verificar isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Bem, com 5,44, posso definidamente comprar mais do que 1 quilo, mas menos do que 2, né? Parece que terei que dividir 5,44 por 4 para saber exatamente quantas vezes cabe dentro ali de 5,44. Aí a gente tem que ir lá e ele traz aqui uma divisão. Eu tenho que dividir, né, 5,44 por 4. Então a gente tem que ver aqui unidades, né? Quantas vezes que o 4 cabe lá dentro do 5,44. Então ele vai indicando aqui, ó. Cabe uma vez, né? Aí a gente coloca, ó, ele já vai direcionando para a continha. Então, 4 vezes 1 é 4, né? Ó lá, ó, coloca aqui. Ó, então, aí faz a subtração. 5 menos 4 vai dar 1. E continua a continha, ó, tá? Aí agora a gente abaixa o 4. Vamos abaixar o 4 aqui. Clica lá, ó, abaixando o 4. E agora, quanto vezes 4 que chega mais próximo do 14? Ó, 4 vezes 4 é 16, passa, né? Então tem que ser o 3 vezes 4, que é 12. Coloca lá o 12, ó, prontinho. E 12 menos 4, 14 menos 12, né? É 2. Ah, agora sim, né? Aqui, ó, é isso. E abaixo o 4 novamente, ó, tá vendo? Ele vai indicando para você ir colocando ali, ó. Agora, que número vezes 4 que dá 24? É o 6, né? Ó, a tabuadinha, né? 6 vezes 4, 24, e ele já direciona ali, ó, tá? Quanto que vai deixar o resto? 0, né? Porque deu exatamente, tá? E ali o resultado deu 1,36, choveu estrelinha, então tá pronto, né? Deu certinho. Aí nisso ele vai continuar comprando, porque ele tá querendo gastar bastante lá no mercado, né? Então ele vai continuar e você pode ajudar ele nas compras, tá? Então a gente se vê agora lá na telinha. E aí, pessoal, gostou do jogo? Ah, então entra lá que tem vários joguinhos para vocês, tá bom? Então, olha só, o que nós aprendemos nessa aula? Nós falamos sobre a divisão de 2 números decimais e verificamos a sua aplicação em situações problemas, tá? Verificamos também, né, que para dividir 2 números decimais, devemos transformá-los em números naturais. Multiplicamos por 10, por 100 e por 1000, tá bom? Para ficar melhor ali na hora de fazer a continha, tá joia? Então foi isso, tá, pessoal? Aquele abraço bem forte da Prof, ó. Até mais!